Gravando! Aula da semana 3 de História com a temática Imperialismo e Neocolonialismo. Vocês já estão familiarizados com o que eu vou fazer aqui, né? Então, o raciocínio ele já vai ficando cada vez mais fluente, cada vez mais rápido e mais uma vez. Eu quero que vocês imaginem o nosso conteúdo como se fosse um trem, um metrô. Né? O metrô, que anda de estação em estação. Para chegar na estação Guariroba, tem que ter passado pelo centro metropolitano, tem que ter passado pela Praça do Relógio e assim por diante. Tá? Nós vimos ali que no século XVIII tem uma profusão de ideias e discursos críticos ao antigo regime, que nós damos o nome de iluminismo. Ok? Lembrando que o antigo regime e o absolutismo, que era o sistema vigente na Europa. O que vai acontecer? Ao longo do século XVIII, eu vou ter o contexto em que esses discursos eles começam a se materializar. Eles passam a inspirar determinados movimentos que geram transformações diversas. Desde o sistema político, econômico, até transformações de ordem material. A Revolução Industrial acontece na Inglaterra primeiro, não é por acaso. É porque antes ocorreu, no século anterior, uma revolução que colocou a burguesia no poder. A burguesia que vai começar a utilizar o seu Estado para atender o quê? Atender os seus interesses comerciais. Então tem uma transformação aqui. Uma transformação que vai permitir a alteração do processo de produção, desencadeando na Revolução Industrial. Em 1789, você tem o estouro da Revolução Francesa. A Revolução Francesa que vai ambicionar basicamente o quê? Acabar com o absolutismo francês e instaurar um outro tipo de governo, um outro tipo de Estado que possa propiciar toda uma transformação social que abole aquela divisão entre clero, nobreza e terceiro estado, a favor de uma única categorização social, o cidadão. Não tem mais clero, nobreza, terceiro estado. O que você tem agora é o quê? É o cidadão. Vimos que houve diversas fases, né? Monarquia constitucional, você teve a república, você teve o diretório, todas formas de governo que buscavam o quê? Que buscavam restringir, limitar o poder e sujeitá-lo à lei. Se no antigo regime a palavra do rei é a lei, o que ele decidir é o que vai ser feito e pronto, acabou, agora você vai ter a lei em cima. A lei que vai limitar a todos no que eles podem fazer e no que eles não podem fazer. A Revolução Francesa, gente, ela, no continente europeu, ela vai dar início a uma série de revoluções de ordem liberal e de ordem burguesa. A gente vai ver isso com mais calma na aula da semana que vem, quando a gente falar de revoluções de 20, 30, de 48, ok? Isso vai fazer, gente, com que essa revolução política seja acompanhada por uma revolução de ordem material. Na Inglaterra, não teve a Revolução Industrial antes? Só que os outros países vão buscar o quê? Se industrializar. Na medida em que a burguesia chega ao poder na França, na medida que a burguesia chega no poder em outras regiões, esses outros estados vão buscar o quê? Se industrializar. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? E é que tá. Vamos utilizar, de novo, a alegoria do dono de sapatos. Eu sou o dono de uma fábrica de sapatos. Então, eu produzo 20 mil sapatos por mês. Eu preciso vender esses sapatos. Se eu preciso vender esses sapatos, eu preciso também de um mercado consumidor. Né? Eu preciso de um mercado consumidor. Então, em um primeiro momento, qual vai ser o mercado que vai atender a essa produção industrial? Qual vai ser o mercado que vai absorver os produtos gerados pela indústria? O mercado interno, ou seja, o mercado dentro
das fronteiras. Então, pegando o exemplo da França, a indústria francesa, ela vai produzir e quem vai consumir? Os franceses. Vai chegar um momento em que o mercado interno já não é mais o suficiente para absorver essa produção. Se antes eu produzia 20 mil sapatos, eu agora aumentei a minha capacidade produtiva, eu faço 100 mil sapatos. Não tem francês que dê conta de tantos sapatos. Então eu vou querer vender o quê? Vender meus produtos em outro lugar, né? Em outro lugar. Então, a França, em um primeiro momento, o mercado interno absorve essa produção. Mas vai chegar um momento em que a França vai ter uma necessidade de ter mercados externos, exportar essa produção industrial. Né? Agora, gente, vocês imaginem França, Inglaterra, Áustria, né? Áustria, Hungria, um monte de potências europeias, países europeus, com a mesma coisa, né? Buscando obter mercados. É dentro dessa lógica que nós começamos a falar sobre o imperialismo. Pessoal, gente, vamos lá. Isso aqui é abstrato? É abstrato, porque mexe com essa questão econômica, tá? Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Me mandem no chat um sinal de vida, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim ou não? Sim, né? Sim, ok, chuva de sims. Ótimo, se vocês estão conseguindo acompanhar, então o conceito de imperialismo não vai ser problema para vocês, tá? Gente, eu quero que vocês olhem essa imagem que eu estou espelhando aqui na tela, né? Observem que aqui eu tenho uma charge, né? Aqui, não sei se está visível para vocês, mas tipo na gola dessa cabeça aqui tá England, né? Que é basicamente Inglaterra. E aí observe que essa cabeça tem tentáculos, né? Tentáculos que vão se espalhar por várias regiões, né? Por várias regiões. Essa charge aqui, ela é uma ilustração bastante interessante do que eu chamo por imperialismo. Vamos dar uma olhada no material que eu disponibilizei na plataforma para vocês, porque ela tem uma definição muito interessante. O que é esse fenômeno que nós damos o nome de imperialismo? Imperialismo é o nome que eu dou para esse processo de expansão da zona de influência de uma potência europeia. E essa expansão da zona de influência, ela vai ter alguns objetivos. Obter matéria-prima para abastecer o parque industrial, abastecer a produção industrial dessa potência e também obter mercados externos que absorvam, que consumam essa produção industrial, né? E essa zona de influência ela vai se dar a partir de um domínio que essa potência vai exercer sobre as regiões da zona de influência. Então, utilizando uma alegoria aqui para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo, tá? Vamos lá, de novo. Vamos usar a alegoria? Não, acho que não. Não precisa de alegoria, não. Vamos pegar o exemplo de novo. A França, né, dentro do que a gente estava falando. França se industrializa, beleza, ok, se industrializou. Em um primeiro momento, o mercado interno absorve a produção industrial? Sim. Só que o desenvolvimento dessa produção industrial faz com que se tenha uma necessidade de você obter outros mercados. E aí onde é que você vai obter outros mercados? Na Europa? Na Europa não, porque a Europa, gente, se tornou um mercado muito pequeno. Você tem diversas potências industriais disputando entre si mercados, produzindo. Está todo mundo produzindo sapato,
Tá todo mundo tentando vender o seu sapato. Então, se não dá para você produzir, aliás, se não dá para você obter mercados dentro da Europa, você vai procurar esse mercado aonde, gente? Fora da Europa. Então, você passa a ter uma expansão dessas potências imperialistas em outras regiões do globo, em outros continentes. Na sua maioria, no continente africano e no continente asiático. Tá? Uma coisa muito importante para a gente falar: a gente só tem potência imperialista europeia? Não, a gente não tem só potência imperialista europeia. Quer um exemplo de uma potência imperialista americana, por exemplo? Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos, que também no século XIX vão ter um desenvolvimento do seu parque industrial e vão buscar e vão passar a ter posturas imperialistas em outras regiões, sobretudo ali na América Central e também na Ásia. As Filipinas, por exemplo, foram colônias dos Estados Unidos, tá? Então, questão muito importante, tá? Que pode ser cobrada de vocês em algum processo seletivo aí adiante. Só temos potências imperialistas europeias? Não. A maior parte delas, sim, vem do continente europeu. Mas você tem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos que também serão uma potência imperialista, tá? E aí, gente, olha só. Beleza. Vimos que no imperialismo eu tenho uma expansão. As potências imperialistas vão buscar se expandir para outras regiões para obter matéria-prima e também para obter mercado. Só que de que forma essas potências vão consolidar, vão concretizar essa expansão? A partir da formação de colônias. Então, nesse momento do século XIX, a gente vai ter um processo de nova formação de colônias que eu dou o nome de neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Neocolonialismo, gente, é um prefixo. Aliás, o neo é um prefixo, né? Neo de novo, ou seja, novo colonialismo. Ou seja, é uma nova onda de formação de colônias que a gente vai ter. Qual foi a primeira onda? Ora, aquela do século XVI, aquela do qual, inclusive, o Brasil fez parte. O Brasil foi colônia de Portugal. E essa colonização portuguesa do Brasil começa exatamente em 1500, o primeiro ano do século XVI. No material de vocês em PDF, né, tem duas colunas. Uma coluna identificando as características do colonialismo do século XVI e uma segunda coluna identificando as características do neocolonialismo. Eu vou buscar simplificar ao máximo aqui. Qual é a diferença que eu posso perceber do colonialismo do século XVI para o neocolonialismo do século XIX? Ali no século XVI, qual era o objetivo? O objetivo era você obter matéria-prima e, se possível, metais preciosos. Então, pegando o exemplo de Portugal. O que Portugal queria com o Brasil? Em primeiro lugar, encontrar metais preciosos. Ouro, prata, diamante, o que for. Encontrou somente ali no finalzinho do século XVII. Né? Ou seja, demorou um certo tempo. Só que Portugal explorou o Brasil economicamente. Em um primeiro momento, pela extração do pau-brasil, e em um segundo momento, pela cana-de-açúcar. Qual era a ideia? Portugal plantava cana-de-açúcar no Brasil para produzir açúcar. Esse açúcar, então, português, ele seria vendido para o mercado europeu, tá? Então, observe que uma característica do colonialismo é essa, assim, o colonialismo, ele serve o quê? Você tem uma colônia para produzir matéria-prima para vender este produto finalizado em outros mercados, tá? E a principal área em que ela vai acontecer é, sobretudo, o continente americano, né? Colonização inicialmente espanhola e portuguesa, e depois colonização inglesa, francesa, holandesa e por aí vai.
O neocolonialismo ele vai seguir a lógica do imperialismo, ou seja, ele é um resultado direto dessa expansão de comercial, dessa busca por novos mercados pelas potências imperialistas. Então, as novas colônias que vão ser criadas, elas vão servir para buscar matéria-prima? Com certeza. Mas também elas vão servir o quê? Como mercado. Então, gente, a Bélgica, ela vai colonizar o Congo com o objetivo tanto de obter matéria-prima, mas também para ter uma região para que os produtos franceses sejam consumidos. Tá? Enfim, você vai expandir a sua produção francesa para o Congo. Mesma coisa quando falam em relação à questão da Inglaterra e a África do Sul. A Inglaterra vai colonizar a África do Sul com o objetivo de obter matéria-prima e também de fazer com que quem esteja ali na África do Sul consuma produtos ingleses. Se as colônias possuem... meu Deus do céu. Gente, é uma loucura. Se as colônias produzem... Se as colônias consomem a produção das potências, as potências imperialistas vão ficando cada vez mais ricas, vão obter cada vez mais lucro que vai ser reinvestido no aumento da produção industrial, que vai aumentar a produção e que também vai gerar necessidade por novos comércios e por aí vai, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de imperialismo e neocolonialismo, nós estamos falando nesse processo em que você tem algumas potências industriais que vão buscar se expandir para além das suas fronteiras para obter matéria-primas e também obter novos mercados. E como eles vão obter novos mercados? A partir da colonização de outras regiões, sobretudo no continente africano e continente asiático. Qual é a diferença entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX? Colonialismo no século XVI era matéria-prima, enquanto o colonialismo do século XIX é matéria-prima, mas também o que? Obter mercado para consumir a produção industrial dessa potência. Tá claro? Lembrando que, após o término dessa aula, se não ficar claro qualquer coisa, eu vou disponibilizar essa aula na plataforma, vocês podem assistir de novo, vocês podem me mandar dúvidas, seja no Instagram ou seja na plataforma, tá? Eu estou aqui para servir vocês. Tudo bem? Alguém manda sinal de vida? Vocês estão aí? Eco, grilo, minha imitação de grilo não é muito boa, né? Eu não faço a menor ideia se vocês estão aí ou não. Meu Jesus. Tá, em todo caso, vamos estamos aqui, presente aqui. Ok, ótimo. Então, pelo menos o João tá aí. Uma outra coisa também que a gente tem a falar sobre o imperialismo, gente, é que o imperialismo, ele vai ter um componente de superioridade racial. A Europa vai ser vista, a Europa vai ser vista como o farol do mundo, o local onde a civilização deu certo, a humanidade deu certo. Olha só o grande desenvolvimento que a gente tem. Olha só que coisa incrível, que coisa fantástica, enquanto vocês, africanos, ainda estão vivendo como se ainda estivessem na Idade Média, enquanto vocês, asiáticos, vivem ainda como se, enfim, estivéssemos há 2000 anos atrás. Então, essa expansão imperialista, ela vai ter uma justificativa, né? Vai ter uma justificativa. O homem branco, ele vai se dispor a ensinar às sociedades menos evoluídas a como obter esse desenvolvimento, né? A como obter esse desenvolvimento. E aí a gente tem várias ideias que vão sendo circuladas nesse período. O primeiro delas é o que a gente chama de darwinismo social. O que diz o darwinismo social? Diz que as sociedades, elas estão em constante conflito com a natureza, com outras sociedades.
Aquelas que se desenvolverem são as que vão sobreviver. E aquelas que não se desenvolverem são aquelas que vão ser escravizadas ou que mesmo vão desaparecer. Então, observe que o darwinismo social, inclusive, vai dar uma justificativa. O europeu está ensinando o africano, o asiático, que é o progresso. Então, ele precisa receber algum tipo de recompensa. Que recompensa ele vai fazer? A partir da exploração dos territórios dessas novas colônias, a partir da escravização das pessoas nativas dessas regiões. Tá? Então, a gente vai ter uma série de genocídios, de ataque, de escravização, de extermínio em massa de populações inteiras, né? Em prol da ideia de superioridade europeia. A gente vai ter também políticas de branqueamento da população, sociedade que deu certo, a sociedade europeia, todo mundo branquinho, né? Olha aí a sociedade africana, né? Então, a sociedade negra que está aí. Logo, os negros, eles são o quê? Inferiores. Então, também tem um cunho racista. Esse cunho racista que vai ter um verniz, aspas, aspas, científico, a partir do quê? A partir da eugenia. Gente, no século XIX, de verdade, tinha cientistas, né? Que se buscavam tentar explicar cientificamente a superioridade da raça branca. Então, o que eles passam a pegar? Eles passam a estudar crânios, eles passam a estudar traços anatômicos de diferentes grupos para buscarem entender, né, o porquê que aquelas pessoas eram inferiores. Então, gente, tinha coisas absurdas, como, por exemplo, eles descobriram que a maior parte dos criminosos ingleses eram canhotos. Logo, quem escrevia com a mão esquerda, eu escrevo com a mão esquerda, tem maior chances de ser um criminoso do que uma pessoa destra. Nós estamos falando desse tipo de coisa que era propagada no século XIX como algo científico, né? Como algo científico. Olha que interessante a ilustração que eu estou espelhando aqui para vocês, né? A charge. De um lado, o exército de brancos, com a bandeira escrita Civilization, civilização. Enquanto você tem um grupo ali, né, de pessoas negras, né? Até traços indígenas que você tem, e a bandeira, o que está escrito? Barbarism, barbárie. Ou seja, os brancos são superiores da civilização. Os negros, os asiáticos, os indígenas, eles eram o quê? Os inferiores, né? Eles eram os de importância menor. Eram aqueles que seria legítimo escravizar e mesmo matar. Ok? Estamos encerrando, tá? Falta somente mais um tópico para falar. Como eu falei, né, você tem a formação de colônias e de atuações imperialistas, principalmente no continente africano e no continente asiático, ok? E aí nós temos dois exemplos muito célebres que costumam ser cobrados por aí. O imperialismo na China e na Índia, começando com o Aliás, 3 exemplos, né? Porque tem um africano. Meu Deus do céu, esqueci. Sim. Começando com o imperialismo na Índia, gente. O imperialismo na Índia vai se dar a partir da Inglaterra. Vai ser a Inglaterra que vai literalmente colonizar a Índia a partir do século XVIII, mas principalmente no século XIX. Qual era a atividade que a Inglaterra desempenhava na Índia? Olha só que coisa, né? A Inglaterra produzia algodão na Índia, esse algodão ia para a Inglaterra, se transformava em tecido, e esse tecido era vendido na Índia. Né? Então, isso vai matar, aniquilar a produção indiana de tecido, por exemplo. Afinal de contas, o tecido indiano não vai poder competir com o tecido inglês, não só pela qualidade superior do tecido inglês, como também pelo fato de que a Inglaterra vai impor o seu tecido, a sua produção industrial, na base da bala, na base da força. Nós temos, em 1857, 1858, a chamada Revolta dos Cipaios, que foi uma revolta
dos indianos contra a presença inglesa na região. Essa revolta que foi simplesmente esmagada, né? Esmagada pelos ingleses, pelo Império Britânico. Você tem também o imperialismo na Índia, né? Na China, que vai se consolidar, sobretudo, na Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio de 1839 a 1842, tá? Nós temos duas guerras do ópio, né? Mas geralmente a mais emblemática, a mais famosa, é a de 39 a 42. O que acontecia? A Inglaterra produzia ópio, né, que é essa substância alucinógena na Índia, para vender na China. Só que o ópio era ilegal na China, né? Ele era ilegal. E aí o governo chinês toma uma medida para acabar com esse tráfico de ópio perpetrado pelos ingleses. Então, um carregamento de ópio vai ser apreendido e jogado ao mar. Como é que a Inglaterra vai responder a isso? Na base da bala. Então, a gente tem 3 anos de conflito, de uma guerra que é vencida pelos ingleses, e após a vitória inglesa, eles vão impor os chamados tratados desiguais. Os tratados desiguais, que têm os pontos, né, que estão colocados no material em PDF disponível na plataforma, tá? Eu não vou passar eles aqui um por uma questão de tempo. Mas, enfim, o primeiro deles, o Tratado de Nanquim, que vai minar, que vai acabar totalmente com a autonomia chinesa sobre o seu próprio território. Então, a China não tem controle sobre o seu próprio território até o século XX. Né? O século XX, quando ela consegue, enfim, expulsar as potências imperialistas. As potências, plural. Porque a Inglaterra veio primeiro, depois veio os Estados Unidos, depois vai vir a Alemanha, depois vai vir a França. A China vai ser literalmente repartida por diversas potências imperialistas. E aí, por fim, eu tenho o exemplo africano. E o exemplo africano que ele é bastante interessante. O que acontece? Está todo mundo buscando mercados, né? Está todo mundo buscando territórios para formar colônias. Isso gera disputa entre essas potências imperialistas, que gera também o quê? Tensão, e que também gera a possibilidade de guerra, né? De obter conflitos. Inclusive, uma das explicações para a Primeira Guerra Mundial vai ser exatamente o quê? As disputas imperialistas. As disputas imperialistas no século XIX e início do século XX, que vão culminar na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, olha só, em relação à questão do continente africano, por exemplo, para você evitar uma guerra, você tem em 1884 a 1885 a chamada Conferência de Berlim. Qual é o objetivo da Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi uma reunião, tá, entre diversas potências imperialistas, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Itália, tá, com o objetivo de promover o quê? Acordos para distribuição de territórios. Então, observe, gente, que o continente africano ele vai ser literalmente repartido entre as potências imperialistas. Ele vai ser repartido entre as potências imperialistas. E essa divisão, gente, vai levar em conta apenas os interesses das potências imperialistas. E não vai levar em conta as questões locais do continente africano. Então, dentro dessa divisão, o que vai acontecer? Você vai ter etnias que vão estar separadas, que vão estar em colônias diferentes, logo depois de estados diferentes. Você vai ter etnias inimigas que vão estar dentro de um mesmo território. E isso vai gerar muita repercussão, muito problema, porque lá na frente, quando acontecerem os movimentos de independência, descolonização do continente africano, o que vai acontecer? Pronto, estamos independentes, expulsamos os europeus. Só que você é meu inimigo. O que vai acontecer? Guerra civil, guerra civil, guerra civil, um mar de guerras que vão assolar o continente africano no século XX. Então, a Conferência de Berlim de 88 e 85, ela vai fazer isso, né? Vai promover o que se chama de partilha da África, em que o continente africano é isso mesmo, é partilhado.
dividido entre as potências imperialistas de acordo com seus interesses. E aí é isso, gente. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo.